Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. Eu queria convidá-los para passar para o slide 7, onde a gente vai detalhar um pouco os resultados da reestruturação que a gente promoveu na Kroton ao longo de 2020, que a gente comentou diversas vezes com vocês. Bom, como podemos observar, os resultados do primeiro trimestre de 2021 deixam bem claro que a Kroton está recolocada numa trajetória positiva de rentabilidade e de redução de inadimplência também. Nesse sentido, eu acho importante destacar que, mesmo com a queda na receita, que foi impactada pela formatura dos alunos fiéis, ou seja, na base de alunos, foi impactada também pelo atraso do Enem e pelas captações menores, especialmente no presencial, em função da pandemia, o EBITDA recorrente da companhia cresceu 18% no período, com uma expansão de margem da ordem de 9,3 pontos percentuais. Os grandes destaques para a entrega do EBITDA reportado estão na economia, estão focados na economia de custos operacionais em todas as linhas do P&L. Acho que é importante dizer isso. A gente fez um trabalho bastante contundente em todas as linhas e conseguiu fazer reduções e adequações, além das despesas de marketing, que já refletem a nova estratégia mais focada em mídias digitais do que nas mídias offline, que eu tenho comentado nas últimas reuniões e que foi tema, inclusive, do Cogna Day no final do ano passado. Além disso, também um novo patamar de PCLD da companhia permitiu com que a gente conseguisse essa melhoria no EBITDA. Nós estamos muito confiantes de que as reestruturações executadas na operação de campus, com a redução das unidades e a racionalização da operação, assim como nas áreas corporativas, não apenas trouxeram reduções de gastos, mas, acima de tudo, nos deixaram mais preparados para um cenário de hibridização da educação, que é o que acreditamos e o que a gente vem falando já há alguns anos e foi acelerado pela pandemia. Dessa forma, nós entendemos que a Kroton está no caminho certo para a entrega de crescimento de EBITDA em 2021, mesmo com os desafios que a pandemia ainda nos impõe nesses próximos meses, apesar da gente ter imaginado que estaríamos num cenário macroeconômico melhor a essa altura do ano. Queria passar para o próximo slide, o slide 8, e comentar um pouquinho sobre a reestruturação da Kroton do ponto de vista de custos. Nesse slide, eu apresento informações econômico-financeiras sobre o processo de reestruturação de Kroton Campus, eu digo Kroton Campus, especialmente aquelas 45 unidades que nós movimentamos e já comentamos com vocês. Nesse sentido, eu destaco aqui que as despesas não recorrentes da ordem de 82 milhões que aconteceram aqui no primeiro TRI de 21, ela tem uma porção de 35 milhões que são oriundas de baixas contábeis e que não possuem efeito caixa. Destaco também que as despesas relacionadas à reestruturação da Kroton, que eu estou apresentando aqui nesse slide 8, estão em linha com o que anunciamos no quarto TRI de 20 e também no Cogna Day, quando a gente detalhou e abriu para vocês os detalhes desse projeto que executamos aí ao final de 2020. Ainda teremos cerca de 60 milhões de reais a serem reconhecidos como despesas não recorrentes ao longo de 2021, sendo que destes 22 milhões não possuem efeito caixa. Tivemos um CAPEX de adequação de unidades, as unidades movimentadas, assim como os laboratórios, que são os principais custos de CAPEX das unidades dentro dessa reestruturação, de cerca de 10 milhões de reais nesse primeiro trimestre. A gente está muito confortável de que os resultados operacionais apresentados pela Kroton, que vocês já veem nesse primeiro trimestre do ano, são evidências claras do potencial de criação de valor que esse projeto de reestruturação vai trazer para a organização e que implementamos especialmente ao final do quarto trimestre de 20 e esse primeiro trimestre de 21. Com isso, eu queria passar para o slide número 9, para falar um pouquinho sobre os resultados operacionais da Kroton. Aqui eu vou apresentar os indicadores relacionados ao contas a receber. Nós fechamos o primeiro trimestre de 2021 com prazo médio de recebimento de alunos pagantes de 67 dias, que, como o Rodrigo comentou, significa 7 dias a menos que o reportado no quarto TRI. Esse resultado consolida, de fato, a Kroton como uma das melhores no setor de educação superior. A queda do PMR mostra a qualidade do trabalho que foi realizado, com uma redução clara na inadimplência conquistada mesmo diante de um cenário bastante desafiador e demonstra que o aperfeiçoamento no provisionamento do contas a receber
feito em 2020 está adequado ao nível de arrecadação da companhia. A PCLD do alunado pagante reduziu em 2,9 pontos percentuais, atingindo 13,1% da receita líquida do período. Eu destaco também o percentual do índice de cobertura, que atingiu 61,2%, além do montante do estoque do conto a receber, que está ainda mais baixo, atingindo 456 milhões de reais, conforme o gráfico desse slide. Por fim, acredito que todos esses dados mostram que o critério que adotamos para o provisionamento é aderente à nova realidade da companhia. Queria passar para o slide número 10 para falar um pouquinho sobre captação. Quero compartilhar, portanto, um resumo das informações desse ciclo de captação 20.1. Como o Rodrigo comentou, tivemos um crescimento de 5% no volume total de alunos captados durante esse ciclo, um destaque para o segmento de EAD, que ultrapassou 300 mil alunos captados, e por segmentos digital e híbrido, conforme mencionado pelo Rodrigo também. Nos cursos 100% digitais, alcançamos um crescimento robusto de 43% no volume de alunos e de 43% na receita, ou seja, um crescimento que vem com eficiência da nossa operação e não à custa de ticket, né? E acho importante destacar que nesse segmento é onde o grosso da competição acontece, portanto, crescer volume e receita nessas taxas é, de fato, bastante contundente. Outro destaque foi o segmento híbrido, que compreende todos os nossos cursos semipresenciais e premium, que obteve 15% de crescimento em receita nessa safra, puxada especialmente por uma melhora de mix, com o EAD Premium crescendo 65% das suas receitas. Já no presencial, tivemos um trimestre de captação desafiadora, dadas as restrições impostas pela pandemia. Bom, eu queria passar, portanto, para o slide número 11, onde eu vou comentar um pouco sobre os resultados operacionais. Só um minutinho, me perdi aqui. No slide número 11, para falar sobre os resultados operacionais. Então, por fim, eu gostaria de encerrar minha apresentação, comentando sobre a receita. Eu destaco que a redução de receita no período, que chegou a 713 milhões, foi devido aos efeitos da pandemia no ensino presencial, assim como o delay do Enem, com impacto direto nas captações, além da redução da base de alunos do FIES. Por outro lado, como podemos observar no gráfico à direita, o EBITDA recorrente da Kroton encerrou o primeiro trimestre de 21, um crescimento de 18%, chegando a 210 milhões, em função de menores despesas oriundas da reestruturação, das economias de custos, com o novo modelo acadêmico, além de menores despesas com PCLD e marketing, como eu já comentei inicialmente. É importante ressaltar que, se excluirmos o efeito do IFRS 16, que reclassificou os aluguéis para abaixo da linha do EBITDA na demonstração de resultados, o EBITDA recorrente ex-IFRS cresce 91%, em função da queda de 20% das despesas de aluguel, que também foram alvo de uma reestruturação bastante contundente que fizemos dentro da reestruturação de Kroton Campus. Dessa forma, a Kroton segue com a sua entrega bastante forte de crescimento no segmento digital, um foco na volta à trajetória de rentabilidade crescente e com um balanço mais leve. Com isso, eu agradeço a atenção de todos, encerro aqui a minha apresentação e aproveito para passar a palavra para o Mário Ghio, diretor-presidente da Vasta. Obrigado. Muito obrigado, Roberto. Obrigado a todos pela participação. Eu queria passar para o slide 13, onde nós vamos comentar, analisar os números operacionais da Vasta. Começando pela receita de subscrição,
Lembrando que receita de subscrição é toda receita originada de contratos dos nossos sistemas de ensino tradicionais, dos nossos sistemas de ensino de soluções complementares e do nosso sistema de ensino baseado em livros didáticos, que é conhecido com o nome de PAR. Nessa receita de subscrição, a Vasta entregou um crescimento de 11% no ciclo comercial de 21, que compreende o quarto trimestre do ano de 20 e o primeiro trimestre do ano de 21, com destaque especialmente para a receita de subscrição ex-PAR, que inclui os sistemas de ensino, como eu disse, tradicionais e as soluções complementares. Este segmento cresceu 21% no período, um pouco abaixo do crescimento do ACV reportado. Já nos nossos negócios de não subscrição e par, ou seja, os produtos que dependem do elemento livro didático, nós notamos um impacto relacionado a uma maior reutilização ou compra de livros de segunda mão pelas famílias, que configura uma redução da receita relacionada a esses produtos. Porém, é importante ressaltar que, apesar do impacto no EBITDA ajustado da companhia, dado, obviamente, pela menor receita, a Vasta segue com uma tendência de expansão no ano comercial, já que os nossos negócios de subscrição continuam a crescer e continuam a ganhar participação na nossa receita total. Eles podem superar os 85% de participação neste ciclo comercial, que se encerrará no dia 30 de setembro agora de 21. Dessa forma, eu termino aqui a minha participação. Eu queria devolver a palavra para o Rodrigo. Obrigado, Gil. No slide 15, eu apresento os resultados operacionais da Platos, que é a nossa operação de OPM para a oferta de pós-graduação, tanto para o cliente interno, que é a Croton, como também para os clientes externos, que são outras instituições de ensino superior. A oferta para outras instituições de ensino superior já começou. Como a gente pode observar, no primeiro trimestre de 21, a companhia entregou um crescimento de receita líquida de 14% em relação ao primeiro trimestre de 2020, chegando a 25 bilhões de reais de receita líquida. Só que é importante comentar que, em 2020, nós decidimos focar a nossa estratégia de pós-graduação da Platos no ensino digital, que é mais rentável, mais escalável e tem mais potencial de crescimento. E quando a gente analisa o recorte de receita da pós-graduação digital, a base de alunos cresceu 32%, e a receita líquida cresceu 28%. A margem tem uma queda, no gráfico da direita a gente pode perceber essa queda, mas ainda em patamar elevado de 35%. Essa queda ela ocorre porque nós adotamos mais conservadorismo na provisão para devedores duvidosos, para crédito de liquidação duvidosa, assim como a gente fez em todos os negócios da Cogna, bem como no início da oferta do business de OPM para clientes externos. Ainda bem incipiente esse business, ele ainda está na fase inicial e, com o tempo, ele vai atingir escalabilidade e vai contribuir com o aumento das margens. Então, a Platos ela vem se consolidando como um business de growth, que cresce receita a 28% nesse trimestre, mas, ao mesmo tempo, consegue manter margem EBITDA na casa dos 35%. Passo agora para o slide 17, onde eu queria detalhar os resultados operacionais da Saber. A companhia teve queda de receita líquida, ela foi impactada pelo efeito persistente da pandemia, um efeito mais longo, mais prolongado do que imaginávamos, e teve seu momento mais crítico exatamente nos meses de decisão dos pais de matricular seus filhos na escola. Isso gerou queda na base de alunos e redução nas atividades de contraturno, o que impactou negativamente a receita da Saber do trimestre, que fechou o período em 178 bilhões de reais. Olhando agora para o gráfico da direita do slide, a gente observa uma compressão na margem em função dos efeitos já mencionados e que impactaram a receita, portanto, impactaram consequentemente a margem, que encerrou o trimestre com 56 milhões, mas ainda com margem em bom patamar de 31,3%. É importante ressaltar que a gente observou no trimestre ganhos de eficiência na operação da Saber, mas esses ganhos de eficiência foram ofuscados pela redução de receita decorrente da pandemia. Vamos agora para o slide 19. E eu gostaria de apresentar para vocês os resultados da vertical de outros negócios. Olhando o gráfico da esquerda, a gente pode observar que a receita líquida do primeiro trimestre ela chegou a 81 milhões de reais. Essa queda ela não está relacionada à performance, mas sim com a sazonalidade do PNLD. Os negócios ex-PNLD, que também compõem essa vertical de outros negócios, tiveram contribuição positiva na receita do período. Em adição a isso, a rentabilidade dessa unidade de negócio ela foi favorecida pelo menor custo associado às vendas das coleções do PNLD. E esses fatores, então, contribuíram para a entrega de um EBITDA recorrente de 29 milhões de reais, com uma margem de 35,7%.
Por fim, eu gostaria de destacar que a gente ganhou market share no PNLD 2021 na recompra do ensino fundamental 1 e que o processo de escolha para o ensino médio, que compreende o maior volume do PNLD, a escolha ainda não foi realizada, mas que a gente está bastante otimista em função da qualidade editorial das nossas obras. E com isso eu termino essa sessão da apresentação e convido o nosso CFO e DRI da Cogna, o Fred Villa, para prosseguir com a apresentação. Boa tarde a todos. Obrigado, Rodrigo. Eu vou iniciar minha apresentação no slide 21, onde eu vou detalhar o resultado operacional de Cogna no primeiro trimestre de 2021. Como podemos observar no gráfico à esquerda, a receita líquida da Cogna foi impactada pela queda da receita já mencionada pelas nossas unidades de negócio, de ensino superior e de ensino básico, derivados dos efeitos de pandemia, né, nos recordando que nós estamos comparando o primeiro TRI de 2021, que tem o efeito completo de pandemia, com o primeiro TRI de 2021, com o efeito completo de pandemia, o primeiro TRI de 2020, primeiro TRI 2020 com pandemia, 21 com pandemia e 20 sem pandemia, pela sazonalidade da receita do PNLD e ainda pelos efeitos que tinham sido parcialmente compensados pelo crescimento de platos. Esses fatores todos em conjunto levaram a receita de Cogna ao montante de 1,2 bilhão de reais, vis-à-vis o montante de 1,6 no primeiro TRI 2020. Por outro lado, no gráfico à direita, já podemos observar no consolidado da companhia os efeitos positivos de reestruturação de Kroton e da melhor rentabilidade da nossa vertical de outros negócios. E juntos, eles geraram uma expansão de 190 pontos na nossa margem EBITDA recorrente, encerrando o primeiro trimestre de 2021 com uma margem de 29% de EBITDA recorrente, no montante total de 366 milhões. Dessa forma, nós acreditamos que com os bons resultados em custos, redução das despesas administrativas e corporativas, a melhora da nossa inadimplência, com impacto positivo na nossa PCLD, como já foi comentado anteriormente, tanto pelo Rodrigo quanto pelo Roberto, além da nossa maior eficiência e conservadorismo, os resultados operacionais de Cogna iniciam uma trajetória positiva já para os próximos trimestres. Agora, indo para o slide número 22, né, eu gostaria de explorar aqui o resultado do lucro líquido do período Cogna, mas numa visão de lucro líquido ajustado. Nós estamos demonstrando aqui um gráfico bridge, né, que onde nós demonstramos aqui saindo de um prejuízo, né, de 91 milhões e demonstra aqui alguns efeitos não caixa que ajustamos para demonstrar o que seria o nosso lucro líquido ajustado pelos esses efeitos não caixa. Com isso, nós temos uma exclusão de efeito não caixa de amortização de intangível, de mais-valia de estoque de 73 milhões, mais de impairment de 24 milhões e, como mencionado anteriormente na apresentação do Roberto Valério de Kroton, da reestruturação de Kroton de 35 milhões. Com isso, nós saímos de um prejuízo de 91 milhões para um lucro líquido, né, excluindo os efeitos não caixa, de 42 milhões. Agora, eu gostaria de passar para o slide número 23, onde eu vou falar sobre endividamento e alavancagem da companhia. Aqui nós estamos demonstrando os dois gráficos. O gráfico do lado esquerdo, onde estou demonstrando a dívida líquida, o EBITDA ajustado nesse gráfico em cascata, eu tenho a dívida líquida, a dívida bruta, né, e a alavancagem da companhia. Nós fizemos a renegociação, né, tivemos o êxito na renegociação dos nossos covenants, que encerrou o primeiro trimestre de 2021 com uma dívida líquida sobre EBITDA de 1,97 vezes, né, segundo o nosso novo critério de EBITDA ajustado, que exclui os ajustes extraordinários de PCLD no montante total de 644 milhões, sendo 415 milhões no quarto trimestre de 2020 e 229 milhões no segundo trimestre de 2020. Para o período do quarto TRI de 2020, inclusive, e o terceiro TRI de 2021.
Essa negociação, né, como eu acabei de mencionar, ela tem o efeito retroativo para o quarto trimestre de 2020. Com isso, a Cogna encerra, né, o primeiro trimestre com uma posição de caixa, né, de 3,9 bilhões de reais, uma dívida líquida de 2,9, com um perfil alongado, né, nosso prazo médio de dívida é de 25 meses, né, contando com um cronograma de amortização bem distribuído ao longo do tempo. A companhia ela reforça a capacidade financeira de honrar e amortizar seus pagamentos, seus passivos no curto, médio e longo prazo. Dessa forma, mantemos um posicionamento conservador que mantém a alavancagem da companhia sob controle. Por isso, agora, eu termino essa minha breve apresentação e convido novamente o Rodrigo para as considerações finais. Obrigado a todos. Obrigado, Fred. Eu quero encerrar a nossa apresentação desse primeiro trimestre de 2020 no slide 24, onde a gente vai passar rapidamente sobre as perspectivas que a gente tem para a Cogna e sobre cada uma das nossas unidades de negócio. Acho que é reforçar alguns dos pontos que a gente falou hoje na apresentação. Em Kroton, acho que são duas grandes mensagens, né? Um crescimento muito forte no digital e a volta da trajetória de rentabilidade com o balanço leve. Acho que essas são as mensagens. Digital crescendo 43% receita líquida no 100% digital, 15% no híbrido, então um crescimento bastante forte, com preservação de ticket, como o Roberto comentou, e rentabilidade com Kroton crescendo 930 bases de margem, tudo isso com um balanço leve em 67 dias de prazo médio de pagamento de recebimento dos alunos pagantes de Kroton. Então, a gente fez tudo o que precisava ser feito, tivemos um ano difícil em 20 para tomar as decisões difíceis que precisavam ser tomadas, o resultado começa a aparecer, a gente fez o que tinha que ser feito e está de volta ao jogo. Já na Vasta, a gente mantém o crescimento orgânico das receitas de subscrição. Então, é importantíssimo, as receitas de subscrição estão crescendo e a companhia está se tornando cada vez mais uma companhia eminentemente de subscrição. Esse ano 85% já deve ser subscrição. Portanto, a gente teve sim efeitos da pandemia no volume de alunos matriculados nas escolas e especialmente na venda de livros didáticos Spot, mas a venda de livros didáticos Spot é um pedaço da companhia que está perdendo relevância ao longo dos anos e já vai ser pouco relevante no ciclo 2022. A gente também destaca que o planejamento para a integração da plataforma Eleva, do sistema de ensino Eleva, já foi iniciado, com todas as frentes funcionais já em andamento e o processo continua tramitando. Na Saber, a gente teve sim impactos da pandemia, eles impactaram o processo de matrícula e ocultaram os ganhos de eficiência que a gente conseguiu obter no período, mas a gente entende que a conclusão da operação com Eleva vai permitir à Cogna explorar o potencial de crescimento do segmento de K12 e B2C sem necessidade de alocação direta de capital. Na Platos, a mensagem é que a gente é uma empresa de growth, com altas margens e com muito espaço para continuar crescendo, especialmente ofertando serviços para clientes externos, que é um pedaço do business que a gente acabou de implementar, está muito pouco explorado ainda, portanto, muito potencial de crescimento na Platos, um business de growth e margem, growth e value. Então, acho que a mensagem final aqui para a gente fechar a apresentação de hoje é que 2020 foi um ano difícil, mas a gente construiu as bases para que 2021 seja um ano muito melhor. A 2021 ainda vai sofrer o impacto da pandemia, mas já será um ano muito melhor do que 2020, e acho que o primeiro trimestre já mostra isso. A gente tem convicção de que as medidas que a gente tomou em cada uma das nossas verticais de negócio, elas estão totalmente alinhadas com a nossa estratégia, com a estratégia que a gente traçou para a companhia, que é manter o foco no aumento da rentabilidade de forma consistente, priorizando segmentos e modelos de negócio asset light com maior potencial de crescimento e que gerem maior ROI. Com isso, eu termino a nossa apresentação de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação